Olá, queridos, muito bem. Nós estamos agora no terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica e nós queremos desde já agradecer a sua brilhante audiência, sua honrosa presença aí conosco, para juntos nós degustarmos desta palavra tão gloriosa, desta lição de número 8, onde nós estamos aprendendo sobre o milagre que aconteceu na vida de Naamã. E isso se trata de uma cura, não só da cura física, mas da cura espiritual também e da maneira como Deus trabalha. Deus fez de uma maneira absolutamente contrária àquilo que expecta, né, ou daquilo que espera o raciocínio humano ou a lógica do homem. Nós vemos aqui, evangelista Wallace, né, já no nosso terceiro tópico, que acontece algo assim que, digamos que, não propriamente estava sendo esperado pelo profeta, né? Apesar de que o Espírito de Deus lhe fez saber do que estava acontecendo, quando estava acontecendo, que geralmente os profetas de Deus, os homens de Deus, tinham um auxiliar, tinha alguém que estava, né, na sua retaguarda ali. Assim como Eliseu foi um companheiro de Elias, Geazi aqui, em algum momento ou em algum período do ministério de Eliseu, foi o seu auxiliar, foi quem andou ali observando o seu comportamento, sabia que Eliseu era um homem de Deus, sabia que era um profeta do Senhor, tanto que nos textos bíblicos, Eliseu é tratado assim, né? O homem de Deus, o homem de Deus. E ali quando o profeta, aliás, quando o chefe do exército, Ciro, que é Naamã, leva os presentes, depois da cura, ele vem moldado, ele vem transformado, e é um gesto de agradecimento, ele vem querer dar ali 342 quilos de prata, 68 quilos de ouro, vem dar 10 mudas ali de vestes finas, né, vestes festivas, e aí a Bíblia diz que Eliseu, ele recusa, né? Aos olhos de muita gente, assim como aos olhos de Geazi, era muita coisa para ser recusado, né? Mas o profeta, ele recusa. Ele diz que não aceita, por mais que Naamã tenha insistido, né, para que ele recebesse. Diante desse episódio, como é que o senhor enxerga essa recusa por parte do profeta? Entendemos, pastor Elias, que a escola dos profetas ela ainda operava e imperava, como nós discutimos na lição passada. Ela formalmente estipulada e instituída de forma conhecida. E Geazi certamente é um desses filhos dos profetas. Geazi certamente é um dos alunos da escola dos profetas. O profeta Eliseu, ele tinha muitas pessoas a quem dar exemplo. E o profeta Eliseu, ele estava se relacionando ali com um inimigo de um exército adversário, que era Naamã, o comandante daquele exército. E certamente nós podemos inferir, porque a Bíblia também não trata sobre isso, mas nós podemos acreditar que aquele foi o primeiro encontro do profeta com aquele comandante do exército. E certamente ali Eliseu, ele se preocupa com a imagem, não só a imagem dele, mas a imagem dos homens de Deus que estão sendo formados em Israel. E certamente ele se preocupa, ainda que, como nós já tratamos no bloco anterior, de interpretação favorável a Naamã, que aqueles objetos eles tenham sido levados de forma despretensiosa, como forma gratuita, como forma de gratidão, porque era assim que era estipulado todas as histórias do Antigo Testamento. Quando uma pessoa procurava um profeta, um homem de Deus, ele, logicamente, ele levava vários presentes, perfumes, inclusive, etc., alimentos, né? E nós percebemos isso acontecendo aqui na história de Naamã. E o profeta, ele recusa os presentes. Mas nós entendemos que aquela recusa dos presentes, existe vários significados, mas o principal deles, para dar exemplo aos seus alunos, né, aos filhos dos profetas que ali estavam naquela escola, e para que, certamente, Naamã não levasse uma imagem deturpada, distorcida do que eram os homens de Deus de Israel para o seu país, na Síria,
então ele estabelece ele é utilizado por Deus de forma gratuita, não cobra nada por isso. E nós interpretamos nesse sentido, de um primeiro encontro, onde ficaria fixado a primeira imagem daquele homem de Deus frente ao homem-chefe do exército da Síria. Muito bem. O senhor falou aí uma palavra muito importante, a partir da qual a gente pode fazer uma ênfase aqui mais, voltando também para o discipulado, porque o senhor falou sobre o dar exemplo, né? Muito provavelmente Eliseu conhecia até uma certa profundidade ali, Sim. aquele jovem chamado Geazi. Sim. Então, quem garante que Geazi não tinha, aliás, uma inclinação para esse ter, ou uma valorização do ter em vez de ser. E aí, tendo em vista que ele estava num processo de formação, de discipulação, muito provavelmente Eliseu se comportou assim para não dar margem a Geazi pensar outras coisas, pensar até que aquele milagre era uma razão de barganha, era um ato de mercadejar, digamos assim, Sim. ou de negociar as coisas sagradas através de valores financeiros, né? Ou de coisas materiais. Sim. Então, eu acho que, muito provavelmente, ele queria dar este exemplo para Geazi, né? Que era alguém que estava sob a sua orientação, sob a sua instrução. Até porque Eliseu, como aluno de Elias, ele nunca tinha visto Elias agindo dessa forma. A Bíblia não trata em nenhum momento de Elias recebendo presentes de qualquer que seja. As histórias que nós temos de Elias e Eliseu, nós percebemos que eles eram homens vocacionados a ajudar pessoas. Em algum comentário bíblico, nós vimos que Eliseu ele tem pelo menos 18 encontros com pessoas, para ajudar pessoas. Certamente, pela matemática da porção dobrada, nós chegamos à conclusão de que Elias foram 9. E em nenhuma das situações, nem nos 18 de Eliseu e nem nos 9 de Elias, nós percebemos a cobrança, a mercância, a venda, a simonia, né, das bênçãos divinas. Essa simonia é um termo utilizado já no Novo Testamento, quando nós vimos em Atos dos Apóstolos do mago Simão, né, querendo comprar essas situações aí dos homens de Deus. Mas nós percebemos aqui que Eliseu ele incorpora realmente o exemplo de seu professor, do seu tutor, do seu orientador, né, o senhor utilizou a palavra aqui que me fugiu à mente, mas que convergem para o mesmo sentido, de que? De passar essa historicidade, de passar essa forma comportamental com as coisas de Deus para os seus discípulos, para os seus alunos, para os seus orientandos, para os seus discipulandos. Lembrei da palavra. Muito bem. Nós vemos aqui que este ato, evangelista, pode revelar, digamos assim, que um comportamento de alguém que está focado nas coisas de Deus, está compromissado com o reino de Deus e não propriamente em olhar para os bens materiais. E nós vemos até hoje, na nossa atualidade, muitas pessoas que primam mais pelo ter, mais pelo possuir do que pelo ser, do que pela imagem. O senhor falou até muito bem que Eliseu não queria deixar aquela má impressão. E outra, muito provavelmente esta tenha sido a razão, por mais que a intenção de Naamã seja um gesto de gratidão, e Eliseu recusou para, digamos, excluir a possibilidade de uma má leitura, de uma má interpretação por parte dos seus discipulandos, né? É o que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 14, capítulo 15, ele diz assim: se teu irmão se escandalizar porque tu come carne, então não coma. E nós vemos a atitude muito bem frisada de Eliseu, o profeta de Deus. Mas nós vemos ali que, por parte de Geazi, quando há recusa, Geazi, quando vê Naamã saindo ali de Samaria, retornando para a sua localidade de origem, ele percebe que ele poderia ir atrás de Naamã e se aproveitar desta oportunidade para realizar sua satisfação pessoal, né? E nós vemos que a manifestação ali, apesar de ser na antiga aliança, até manifestação de dons espirituais, né?
porque Deus faz com que Eliseu ficasse sabendo de tudo aquilo que Geazi estava armando, movido pela ganância, movido pelo ter, movido pelo querer, movido pelos bens materiais. Quem sabe talvez a mesma concepção que movia o coração de Judas quando Maria estava adorando aos pés do Senhor, que derramou um unguento de nardo puro e tudo. Eles, por que não pega isso e dá aos pobres e tal? Na verdade é porque ele não tinha piedade dos pobres, ele não tinha misericórdia dos pobres. Ele estava movido por esse espírito de avareza, né? De ter essa ganância, esse querer. O que o senhor nos fala assim, sobre esse comportamento de Geazi diante daquele ato? Pastor Elias, nós estamos diante de duas grandes situações. O senhor falou agora há pouco do Antigo Testamento, da Antiga Aliança e da Nova Aliança. Mas esses fatos que o pastor Elias citou agora há pouco, que é o que nós estamos discutindo na lição de hoje, eles são extremamente relevantes porque o próprio Senhor Jesus ele vai relembrar desses fatos. O Senhor Jesus, ele conversando com seus discípulos, ele conversando com o povo, ele pregando na sinagoga, ele vai tratar desses fatos, está em Lucas capítulo 4, do verso 24 ao 27. Jesus diz assim: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Digo que muitas viúvas em Israel, nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e nenhuma delas foi enviada a Elias, senão a de Sarepta e de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Se você tiver a oportunidade de ler esse texto bíblico em casa, dê uma visitada nele, que você vai perceber da extração desse texto, pastor Elias, que realmente, naquela situação, Jesus está querendo dizer o seguinte: que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. E daqui eu extraio a seguinte lição, que Naamã realmente ele estava deveras agradecido, ele já ia agradecendo, como de costume era levar e presentear aqueles profetas, homens de Deus naquela época. E por isso nós concluímos pela parte da gratidão de Naamã. Mas aí nós vimos, como o senhor tratou agora há pouco, daquele comportamento de Geazi, como se fosse uma grande possessão, né? Ele se toma possesso por aquele sentimento ali de ganância, ganancioso, sendo que, pertencendo a uma escola de profetas, vai inventar uma mentira para aquele novo convertido. Porque Naamã ali, ele era recém-convertido ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, ao único Deus, ao Deus de Israel. E ele é submetido a uma grande mentira daquele aluno, daquele discípulo da escola dos filhos dos profetas. Então aqui nós percebemos realmente que nós temos que andar vigilantes para que nós, ao observarmos esse comportamento, nós tenhamos o discernimento que Eliseu teve e nós vigiarmos a nós mesmos de não adotarmos um comportamento desse mau exemplo que nós visualizamos aqui, que é Geazi na Bíblia. Nós vemos ali muito bem, evangelista, que Geazi ele cometeu alguns erros, e erros gravíssimos, né? Sim. Ele mentiu, ele cometeu assim a avareza, de alguma maneira, inicialmente. Ele cometeu avareza, como nos diz aqui o texto no livro de apoio. Ele cometeu fraude, ele depreciou superiores. Sim. Porque ele violou, digamos assim, ele procedeu de uma maneira que fosse um confronto à decisão do seu superior, Sim. né? Que foi Eliseu. Eliseu recusou. Sim. E agora ele chega, digamos que desfazendo aquilo que Eliseu havia feito, ou querendo desfazer a decisão que o homem de Deus, que era o seu instrutor, sim, que independentemente de ser homem de Deus, ele estava num grau abaixo, digamos, numa linha hierárquica. Então, ele violou esse princípio, né, da hierarquia, ele desobedeceu. E nós vemos ali que, de alguma maneira, então, ele depreciou os seus superiores, no caso, o profeta Eliseu. E também jurou dolosamente pelo Senhor. Nós vimos isso lá no versículo 20, capítulo de número 5, quando o texto nos diz o seguinte, versículo 20, capítulo 5, Geazi, o moço de Eliseu, o homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este sírio Naamã que na sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia,
Porém, tão certo como vive o Senhor, olha aí, tão certo como vive o Senhor, fazendo uma espécie de juramento por algo absolutamente errado, né? Então, isso é muito perigoso, porque isso aqui foi o fator determinante. O nível de gravidade do erro, o nível de gravidade do erro de Geazi determinou a profundidade da sentença, né? Que ele recebera logo após, porque quando ele retorna lá, depois de ter apanhado os presentes, os bens lá com Naamã, e retorna ao profeta Eliseu, Eliseu disse que não estava por fora, não. Estava sabendo de tudo. Porventura, o meu coração não foi contigo? Então, Deus estava revelando tudo ali para Eliseu, e aí Eliseu profere a sentença, né? O que o senhor nos fala sobre essa consequência? O erro, por ser tão grave, gerou uma sentença muito grave, né? Se nós fôssemos interpretar à luz da nova aliança, nós interpretaríamos pela lei da semeadura, né? Você colhe aquilo que você verdadeiramente planta. E que Geazi ele plantou naquela situação foi uma corrupção moral, uma corrupção material e uma corrupção espiritual. E ele recebeu a pior das sentenças que ele poderia receber naquele momento, que é uma sentença espiritual, sendo acometido daquela enfermidade física, mas também, certamente, acometido ali de uma grande força, de um grande propósito espiritual para a sua vida, sendo acometido da lepra. A Bíblia diz que ele se tornando branco como a neve. E durante os outros textos que nós vimos Eliseu operando milagres e maravilhas, nós percebemos que um outro homem de Deus o acompanha, que certamente não é Geazi. E nós percebemos ali que ele saiu da presença, ele saiu do lado da bênção, né, para estar do lado do juízo. E só evidenciando, evangelista Wally, que às vezes as pessoas estamos vendo e esse branco como a neve não tem nada a ver de pureza espiritual que estava sobre a vida de Geazi. Se você ler lá Levítico capítulo 14, capítulo 15, capítulo 13 também, você vai ver lá os tipos de lepra. E aí quando a pessoa estava profundamente leproso, a identificação é que a pele dele ficava branca, né? Alva. Então, nós vemos aqui a sentença foi que ele ficou leproso, mas a sentença ainda mais grave não foi que a lepra seria só nele, mas em toda a sua descendência, para sempre. Então, isso foi muito grave e nós podemos tirar a lição daqui que é melhor obedecer. É melhor obedecer. Como nos disse o profeta Samuel. É melhor obedecer. Então, nós estamos já partindo para o término deste bloco e, consequentemente, deste programa. Nós certamente estamos gratos a Deus e crendo que você aí na Escola Bíblica Dominical será um instrumento poderosíssimo aí para muitas pessoas. Nós queremos só citar aqui uma orientação do escritor dizendo que a escola ela é mais eficaz, a administração ela é mais eficaz lá na sala de aula quando tem o diálogo entre o professor e o aluno. Não somente aquele repasse de informações, né? Aquela manifestação unilateral por parte do professor. É necessário que haja a dialogação, é necessário que haja esse diálogo e enriquece muito, né, o aprendizado. Nesse término de programa, evangelista Wally, o que o senhor fala para os nossos telespectadores nas conclusões finais aí? E dizer para todos os alunos, professores, coordenadores da escola bíblica que o processo ensino-aprendizagem ele é de mão dupla. E não tem ensino se não tiver professor e não tem ensino se não tiver aluno e vice-versa. Então, por isso nós dissemos que ele é de mão dupla. Então, que nós estejamos aí ombreados, lado a lado, né, face a face com os nossos alunos, compreendendo as suas dificuldades e auxiliando cada um naquilo que realmente eles necessitarem. Nós acreditamos nesse projeto do programa Escola Bíblica e estamos aqui semanalmente para ajudá-los de uma forma, né, e sendo ajudados com os comentários que vocês assim nos abordam nas escolas, nós crescemos espiritualmente, certamente,
vocês também. Deixamos aqui nossa mensagem de gratidão, de grande exemplo de fé também, que foi Naamã, de grande conversão de Naamã e do grande exemplo, do grande mau exemplo que foi Geazi. Espero que vocês tenham uma excelente escola bíblica neste domingo em uma das nossas congregações, aguardando cada um de vocês aqui na próxima semana, se Jesus não voltar. Muito bem, graças a Deus. E nós já estamos, de fato, agora concluindo o programa, estaremos orando e convidando você para estar aí conosco no próximo programa, onde nós estudaremos a lição de número 9, o reinado de Joás. Você será muito abençoado e a tua fé será muito bem consolidada através da palavra de Deus. Nossa profunda gratidão pela sua honrosa audiência. Nós estaremos orando, evangelista Wallach. Ore por nós, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, porque esse programa é para a tua honra e glória, Senhor. Nós te agradecemos. É também, Senhor, para o aprendizado Meu dessas Deus, pessoas, desses muito telespectadores que nos assistem. Deus, Nós te agradecemos pelas obras que o Senhor tem realizado em nossas vidas, pelo fôlego de vida, pela aprendizagem nas nossas congregações, Pai. Nós sabemos que assim seremos mais fortalecidos e buscando cada vez mais, Pai, essa fé que todos nós buscamos. Nós te agradecemos tudo isso em nome de Jesus. Graças a Deus. Muito bem, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te fortaleça, Deus abençoe a tua casa e até o próximo programa, querendo Deus.